Muito obrigado, Sérgio. Boa tarde a todos. É uma satisfação retornar aqui ao Instituto Fernando Henrique Cardoso. Dizer que, em vez de One Man Show, nós vamos fazer o All Man Show, porque vamos utilizar esse tempo para debater. Né? Eu vou, mais ou menos, não vou esticar, espero não esticar muito a minha palestra por conta da pena que o Braga não vai estar aqui, um bom amigo e alguém que acompanhou a gente nessa trajetória de águas. Também não vou me aventurar a nomear vários amigos que eu vejo aqui na plateia, porque correria o risco de omitir algum. Então, não farei isso e passar direto ao nosso tema. Quer dizer, eu vou provocar alguns temas, são esses aqui, e depois, então, Sérgio, entendo que nós vamos ter, como você falou, um espaço para debate, para conversar. Na segunda parte chegarão os inimigos. Bem, então o que eu pretendo aqui colocar como temas para discussão são a governança da água, falar um pouco sobre isso. Eu acho que nem precisa pagar, sabe? Então, precisa pagar? Não precisa, não. Porque fica assim, eu gosto de ver as pessoas, então não é melhor. Vamos falar um pouco sobre poluição, segurança. Bom, não vou fugir do tema que está nos jornais hoje, que é a segurança hídrica das regiões metropolitanas, mostrar um pouco a visão que tem sobre essa guerra, entre aspas, entre Rio e São Paulo, sobre a água, Paraíba do Sul, falar sobre secas no Nordeste e reservatórios e usos múltiplos nos rios da Amazônia. Foi mais ou menos os temas que foram apresentados. Começando então pela governança da água, e nessa plateia é até ocioso, mas eu vou repetir aqui alguns conceitos absolutamente básicos. Nós temos uma governança, um assunto que é água bruta, nos rios, nos reservatórios, esse é um tema, e outro tema é saneamento, água tratada, coleta de esgoto. Em outras plateias, às vezes, essas coisas são confundidas. Eu vou começar pela questão do saneamento. Todos nós sabemos que nós, mesmo para países com nosso padrão de desenvolvimento, com nosso PIB per capita, nós estamos mal na fotografia em termos de cobertura, não de água. Água nós estamos razoáveis, mas em cobertura de coleta de esgoto e muito pior ainda em tratamento de esgoto. Tem os índices aí, mas comparando com países parecidos, nós estamos mal. E isso, digamos, decorre primeiro, na minha percepção, do fato de que saneamento não é uma prioridade do povo. Essa é a primeira, quer dizer, nós temos diversas falhas de governança, etc. Mas se você chega, quando eu era diretor da CERLA, um organismo lá do Rio de Janeiro, quando chegava numa favela, um novo assentamento, perguntava qual é a primeira necessidade. A primeira necessidade é água e energia elétrica. As pessoas querem água e energia elétrica. E depois, se puder afastar o esgoto, ótimo. Todo mundo quer isso. Ninguém quer que suas crianças pisem no esgoto. E tratamento é algo muito distante. Então, digamos, energia elétrica, fornecimento de energia elétrica e fornecimento de água potável são serviços cujo beneficiário é o indivíduo. Você, na sua casa, você abre a torneira, você bebe a água, aquela água não é usada pelo vizinho. Mas, no caso de coleta de esgoto, o beneficiário do coleta de esgoto já é algo mais, é a comunidade, é a vizinhança. Quer dizer, exige um nível de sofisticação maior para nós termos uma governança melhor. E quando se fala de tratamento de esgoto, que é o quê? Não poluir os corpos hídricos, né, os rios, os lagos, etc., aí é mais distante ainda, quer dizer, é a cidade como um todo, a comunidade como um todo que se beneficia de um tratamento. Então é natural que, se você fizer a ordem dos índices de serviços, tem água, quase uma cobertura razoável, eletricidade mais ainda, eletricidade é 100%, em água perto de 90%, em coleta de esgoto perto de 60%, e tratamento mal sabemos, porque as estatísticas que temos é de capacidade de tratamento de esgoto, e não de real tratamento de esgoto, que são coisas diferentes. Quer dizer, o fato de você ter uma estação de tratamento de esgoto não quer dizer que o esgoto esteja sempre sendo tratado corretamente nela. Então a primeira questão é essa, quer dizer, nós temos uma fotografia ruim do setor de saneamento,
Na minha percepção, decorre de uma realidade política, de como é que as pessoas hierarquizam e cada um de nós hierarquizaria de forma semelhante. Faz sentido, não é uma coisa estúpida. Agora, para piorar, quer dizer, como eu disse, países parecidos com o nosso têm índices melhores, nós perdemos a escala, né? A Constituição de 88 não é muito clara quem é responsável pelo serviço de saneamento, diz apenas que serviços de natureza local são de responsabilidade municipal. E, com frequência, fornecimento de água e coleta de esgoto, tratamento de esgoto seriam um assunto de interesse local. Em muitos casos, como em caso de regiões metropolitanas, ou no caso de, digamos, cidades no semiárido que compartilham a mesma adutora, não é de interesse local. Mas nós nunca conseguimos resolver isso. Na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, tinha um projeto de lei que tentava equacionar isso, 4147. Depois veio a lei de saneamento, que, enfim, replicou diversas dessas características, mas não nesse assunto. Esse assunto ficou ainda um pouco assim, suspenso. Na governança água bruta, a história é bem conhecida, todos aqui conhecem bem. Na década de 90, nós tivemos em 97 a Lei das Águas, a Lei 9433, que é uma lei muito inspirada no sucesso do modelo francês de tratar dos rios, dos recursos naturais, né? E lá na França vale a pena recapitular, pelo menos na minha ótica, o que aconteceu. Na década de 60, os rios extremamente poluídos, né? E um desejo do governo central, não é uma federação, a França é um país com um governo central, de recuperar seus rios. E aí por lei, cria lá uma cobrança pela poluição, né? Estabelece os princípios poluidor-pagador, quer dizer, as empresas que lançam o esgoto sem tratamento pagam alguma coisa, uma espécie de imposto, chamado redevance, mas essa cobrança é passada para o cidadão. Quer dizer, o consumidor, o cliente da companhia de saneamento, na sua conta de água, tinha lá: estou pagando porque a minha empresa não trata do esgoto antes de jogar no rio, né? Isso criou duas coisas simultaneamente. De um lado, colocou um monte de dinheiro, porque tinha uma cobrança, nas mãos do Estado francês, e o Estado francês criou 6 agências de bacia, são braços do Estado francês, né? E essas agências de bacias com capital, com dinheiro, para quê? Para tratar do esgoto. E, de outro lado, prefeitos que gostariam de diminuir a conta dos seus cidadãos tratando dos esgotos. Então, começou com a capacidade econômica quer dizer, tirando dos cidadãos os recursos necessários, um imposto, para poder fazer isso. E, digamos, a legitimação desse processo, que são 6 agências estatais, se deu pela criação de comitês de bacias que, no meu modo de ver, são análogos ao que seria numa empresa o conselho de administração. Quer dizer, os interessados no processo, que não são acionistas, são os representantes da sociedade civil, são os prefeitos, são, enfim, os usuários da água, estão lá no comitê de bacia. Bom, nós fizemos a nossa lei de águas, e isso não é crítica, é autocrítica. Todos nós participamos desse processo ao longo dos anos. Fizemos essa nossa lei de águas muito inspirada nesse modelo, mas num momento distinto, num momento que já não se imaginava, digamos, fortalecer a ação estatal, sim, a ação do Estado, e sim, ao contrário, trazer mais a iniciativa privada, descentralizar as decisões. Então, o que prevaleceu entre nós foi aquela, vamos dizer, uma postura, uma característica atraente, que é a descentralização das decisões, a ação dos comitês, etc. Nós demos muitas ênfase a esse aspecto. E, digamos, o aspecto, eu diria, cerebral. O aspecto de músculos, que é a capacidade de modificar a situação real nos rios, nós não tínhamos muitos instrumentos. Foi por isso até que se criou a ANA. A ANA veio pouco depois, pelo menos assim, essa era a nossa motivação. Que nós queríamos ter uma agência, nós não íamos ter 6 agências, íamos ter uma, e não podia reproduzir exatamente a experiência francesa, mas poderíamos
Porque o momento era diferente, nós não tínhamos assim, muitos recursos financeiros, porque não dependia do Estado, não tinha essa cobrança, quer dizer, nenhuma lei, não foi possível, nenhuma lei estabelecia que o consumidor final pagaria pela poluição, quer dizer, criando esse recurso. Não teve isso. Mas nós tínhamos a esperança de que, à medida que fosse andando, à medida que a agência fosse bem sucedida, numa rota um pouco mais lenta, vamos dizer, o sucesso demonstraria vamos dizer, a correção das teses de gestão de recursos hídricos, descentralizada e com mecanismos econômicos, que eram essencialmente os princípios básicos. Passados aí muitos anos, aí eu tenho sempre dito que vejo o copo meio cheio, meio vazio, quer dizer, criamos a ANA, uma agência muito capaz, tem técnicos muito capazes, faz uma série de coisas muito interessantes, e essa é a metade cheia. A metade vazia é que os rios continuam, quer dizer, eu, anos atrás, 15 anos atrás, imaginava que quando chegássemos em 2014 estaríamos mais avançados do que estamos hoje. As pessoas dizem que eu sou inquieto, que isso vai demorar, que o processo é mais lento e tal. O que a ANA fez de muito interessante, e a meu ver, quando enfim, tenho uma longa carreira na administração pública, mas quando eu tenho que destacar o que eu gostaria de contar para os meus netos, quer dizer, o que você fez na vida, que você tem orgulho que fez aí, conta para os seus netos. É o PRODES, é o Programa de Exploração de Bacias Hidrográficas. Esse programa, nós estamos há pouco falando sobre isso, quer dizer, ele parte do princípio de que grande parte da área da poluição dos rios e do mau funcionamento do setor de saneamento decorre dos incentivos errados dados para as empresas. As empresas são muito incentivadas a fazer obras, quer dizer, há um lobby pelas obras junto ao legislativo, junto ao executivo, etc., grandes obras, e nenhum lobby para fazer com que essa infraestrutura funcione. Isso vale no saneamento e vale em geral em todas as áreas, estradas e tudo mais. Então, é por isso que com frequência nós temos infraestrutura superdimensionada e às vezes ociosa em todas as áreas. E o PRODES inverte a equação, diz, não, para saneamento, como o beneficiário do tratamento de esgoto não o indivíduo, e sim a sociedade, a comunidade, faz todo sentido ter subsídio, faz todo sentido que os recursos venham do pagador de impostos, do contribuinte, e não necessariamente do consumidor de água, do cliente da companhia de saneamento. Quer dizer, então, são coisas diferentes. Fornecer água é um cliente de uma companhia, um benefício individual. Tratamento de esgoto, benefício coletivo, faz sentido que seja o contribuinte que dê algum tipo de subsídio. Só que esse subsídio não tem que ser só para a construção, não tem que ser um subsídio que seja ineficiente. O subsídio deve ser um subsídio eficiente. E a maneira de ser eficiente é não pagar pela obra, pela tecnologia, pelo projeto, e sim pagar pelo resultado. Então, o PRODES é um programa que diz, olha, eu já falei muitas vezes, vou repetir, porque eu me orgulho dele, se você, senhor empreendedor, se o senhor conseguir captar 1 metro cúbico de esgoto bruto e devolver para o rio na qualidade pactuada, você recebe X reais ou X centavos por cada metro cúbico. Quer dizer, pagar pelo resultado. Qual é a tecnologia que ele usa, quantos empregados ele tem, o que ele faz, é pouco relevante. Isso que foi um programa experimental que não chegou nem a decolar muito, quer dizer, teve não se construíram muitas estações de tratamento com essa abordagem. Eu continuo achando, muitos anos depois, que é a melhor herança que temos lá, a melhor realização da ANA, e algo que algum dia, oxalá, se espalhe, a noção de pague pelo resultado, não pela obra, se espalhe na administração pública. Bom, vamos então. Não, ele começou com, digamos, a ANA nasceu em 2001, 2002 tinha assim, um orçamento de 80 milhões de reais, ou 100 milhões de reais, é absolutamente insuficiente, é um programa experimental. Quando houve a mudança de governo em 2003, eu sugeri que o Ministério das Cidades olhasse essa experiência, e quer dizer, não tinha nenhum desejo de paternidade, né? Não precisava ficar na ANA, não era, vamos dizer,
vocação da ANA gerir um programa dessa natureza. Seria mais apropriado no Ministério das Cidades e tal. Mas não existe até hoje, mas assim, meio banho-maria. Não é um programa que tenha decolado. E eu continuo achando que o conceito, não precisa ser exatamente ele, o conceito pague por resultado e não pela obra, esse é o conceito certo que nós devíamos perseguir em todas as áreas de infraestrutura. Bem, então nós. A questão da transposição, aqui, quer dizer, nós estamos, os jornais estão noticiando dois conflitos pelo uso da água, né? Quer dizer, o tema agora é segurança hídrica de regiões metropolitanas. E aqui em São Paulo todos conhecem bem essa situação que grande parte, quase metade do suprimento de água da região metropolitana vem do sistema Cantareira, que é, portanto, uma transposição de bacia do Piracicaba, da bacia Piracicaba, para a região metropolitana, para o Tietê. E o esquema é esse daí, que são vários reservatórios que são interligados por túnel até chegar ao Paiva Castro, e aí se bombeia em direção à região metropolitana de São Paulo. Em 2004, a outorga desse sistema foi dada originalmente em 1974. Era ministro Ueck, ministro de Minas e Energia. E 30 anos depois, em 2004, coube à ANA decidir se renovava a concessão ou não da utilização dessa transposição. E nós fizemos isso em 2004, eu era presidente da ANA, junto com o DAE, o que é natural, porque era essencialmente problema entre paulistas e paulistas. Digamos, uma disputa pela água entre a região da bacia do Piracicaba e a região metropolitana de São Paulo. Mas aí está o sistema Cantareira, né, que tem, hoje, são 31 metros cúbicos por segundo que vem do próprio Piracicaba e mais 2 metros cúbicos por segundo que vem do Paiva Castro, e que abastece lá a estação de tratamento. E na época, vale a pena recordar, porque os princípios que nós utilizamos nessa outorga de 2004, que agora se expirou. Quer dizer, agora em agosto, a outorga foi dada por 10 anos, eu até fiquei dando tratos à bola, porque foi só 10 anos, não me lembrava mais porque só 10 anos, eu acho que foi uma questão do TAE, não sei bem. Hein? Bom, enfim, não, nós íamos dar uma outorga por mais tempo, mas, de todo modo, o prazo foi 10 anos, mas o conceito que então adotamos parecia razoável. Quer dizer, o primeiro é lá, o máximo volume que pode ser retirado daquele sistema, quer dizer, dos reservatórios de lá, varia diretamente com os estoques de água. Se você tem pouca água, você tira menos água. Você começa de alguma forma, ou racionalizar, ou racionar, seja lá o que for o nome que está. Você não mantém a retirada. Isso é, vamos dizer, um conceito universal. Você não retira a água de um estoque, não retira um bem de um estoque, seja lá o que for, água, comida, o que for, sem refrear essa retirada quando o estoque vai diminuindo. Você começa a diminuir. A segunda é que nós dividimos a afluência, o volume afluente a cada mês, um percentual tanto para a região doadora, tanto para a região receptora. Tinha assim uma regrinha, bom, então tanto vai para cá, tanto vai para lá. E essas regiões poderiam utilizar essa água imediatamente ou não. Poderiam estocar e ter uma espécie de banco de águas, e esse banco de águas poderia levar a trocas entre as duas regiões, no sentido de otimizar. E caberia a ANA e o DAE contabilizar esses volumes e tal. Eu me lembro que na época, isso depois deu origem a uma resolução, e na época havia a proposta de que todo mês um comitê se reuniria para decidir quanta água vai para um lado, vai para o outro. Tal. Eu achava e continuo achando que é melhor ter uma regra simples, fácil de entender, do que alguma coisa que todo mês será objeto de uma discussão de representantes de um lado ou de outro, porque aí prevalecem critérios pouco transparentes, etc. Então, eu só mencionei isso para dizer que, olha, a alocação de águas entre regiões que disputam a mesma água, se tiver uma lógica vamos dizer, de balanço hídrico, de alguma lógica, vamos dizer, defensável no campo das ideias, dos conceitos, é fácil, não deve virar queda de braço, né? E não é entre Jordânia e Israel, disputa pela água e tal. Aqui chegamos à situação de hoje, né? Hoje o que tem sendo discutido é o que o governador de São Paulo anunciou, é essa transposição.
uma transposição bem pequena, de 5 metros cúbicos por segundo, do reservatório de Jaguari. Esse reservatório de Jaguari já está no Vale do Paraíba, né, para o reservatório de Atibainha, né, que já é na vertente do Piracicaba. Né? Então, uma transposição de 5 metros por segundo, e está tendo declarações do governador Alckmin de um lado, que o rio é paulista, e do outro lado, declarações do governador Cabral de que nenhuma gota d'água pode sair do Paraíba do Sul para São Paulo. Eu até dei uma entrevista recentemente que achava que nesse tom a discussão não é produtiva. Né? Quer dizer, a meu ver, nem o governador Alckmin tem razão de dizer que esse rio paulista ele faz o que bem entender, porque a gota de água, quer dizer, eu sempre defendi, não é de hoje, que uma coisa é o leito do rio. O leito do rio é um território de São Paulo, esse aqui, quase da fronteira. Agora, outra coisa é a água. Você não pode imaginar que algum ente da federação tome uma decisão sobre uma gota d'água que, se ele tirar do rio, vai deixar de escoar para outros estados da federação. É claro que isso tem que ser uma decisão consensuada entre os entes federados. Não pode ser, a meu ver, falo isso não só nesse caso, mas sempre falei isso, não pode ser uma decisão unilateral. Quer dizer, repito, você pintar uma gota d'água de vermelho, aí no reservatório do Jaguari, e ela segue no caminho normal, ela vai sair lá em Campos, no Rio de Janeiro. Quer dizer, ela não é nem de um nem de outro, é um bem compartilhado e que deve ser objeto de acordos e não de ações unilaterais. Do outro lado, o governador Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, dizendo que nem uma gota d'água para São Paulo também é uma coisa que não faz muito sentido, porque, a meu ver, porque 5 metros cúbicos por segundo a vazão mínima na fronteira entre São Paulo e Rio é 80. Estamos falando de 5 em 80. Não parece, quer dizer, nem uma gota d'água não parece, quer dizer, tem que ser objeto de uma discussão. Eu sou do Rio, né? Estou aqui no meio paulista, mas sou do Rio. A grande inquietação lá dos meus companheiros cariocas e tal qual é o futuro de São Paulo, quer dizer, como é que São Paulo vai equacionar os problemas do suprimento de água. Quer dizer, não é essa obra de 5 metros cúbicos por segundo que vai equacionar, certamente. Quer dizer, o problema de São Paulo é muito mais de uma dimensão muito maior do que essa. E por isso até que São Paulo fez um plano, e portanto lá no Rio as pessoas dizem, 5 metros por segundo é o início, daqui a pouco é 10, daqui a pouco 15, daqui a pouco 20, e temos um problema. É isso aí. Temos um problema instalado. Porque, de fato, o que fizeram, por exemplo, o que fez os Estados Unidos? O Rio Colorado nos Estados Unidos é um rio que é objeto de um pacto, né? O Compact, né, do Colorado, que, se não me engano, da década de 20, uma coisa assim, que se tem lá, as coisas estão equacionadas num pacto federativo, tal, que é isso que nessa direção que a gente deve caminhar. E isso tem que ter uma visão de longo prazo do que pode e do que não pode fazer. Quer dizer, então, de um lado, isso 5 metros por segundo, como eu disse, não vai resolver o problema de longo prazo de São Paulo. E por isso até que São Paulo fez um plano da macro metrópole paulista de abastecimento de água, em que foram examinados 10 arranjos, 10 diferentes alternativas, com diferentes fontes. Cada arranjo busca água em diferentes locais. Imagino que muitos daqui conheçam, muito melhor que eu. Eu não conheço, eu só peguei essas tabelas desse plano. Mas, de todo modo, tem arranjos que não consideram captação de águas no Rio Paraíba do Sul. O arranjo 1, em particular, é nessa situação. Quer dizer, o arranjo 1 está lá, verifica-se a primeira coluna, que não pega água no Jaguari, para a ligação Jaguari a Atibainha, né, não faz isso, outro. E tem outros arranjos que sim, que tiram água de lá, por exemplo, o arranjo 4 retiraria, em média, 6 metros cúbicos por segundo do Jaguari para Atibainha. E nenhum deles é dimensionado em 5 metros cúbicos por segundo. Quer dizer, essa proposta que está sendo discutida não é nenhum dos 10. O que eu não sei bem porquê, quer dizer, não é nenhum dos 10 que foram. E entre os 10, segundo esse plano, o que teve, por um critério qualquer de avaliação, que teve melhor avaliação,
é o 1, que tira a água do Alto Juquiá e de outros lugares lá, quer dizer, é o arranjo 1. Então, no Paraíba do Sul, isso. Então, quer dizer, de lá o carioca aqui pergunta assim, bom, mas por que que... são duas perguntas em relação a isso. Deve ter resposta fácil, eu que não sei. Por que que não foi por que que o que está sendo discutido não é nenhum dos arranjos estudados no plano e por que que não é o arranjo que melhor foi avaliado no plano e tal. Isso para o debate. Deve ter certamente gente que vai responder isso. Bem, essa retirada proposta está ali quase na divisa da bacia do Paraíba do Sul. O Jaguari é um reservatório que fica na cabeceira, bem na parte verde, quase lá na extremidade de São Paulo. E, como eu disse, essa gota d'água, se não for retirada, segue toda a vida e ela tem dois caminhos possíveis. Imaginemos essa gota d'água pintada de vermelho, o governo Alckmin pretende levá-la para digamos, Piracicaba, depois, digamos que ela venha para a região metropolitana de São Paulo, desce pelo Tietê e vai sair no oceano em Buenos Aires. Esse é um caminho que a gota pode seguir, só para a gente entender. O outro caminho seria o caminho normal dela, ela segue toda a vida pelo trajeto natural e deságua no oceano perto de Campos, no norte fluminense. Ou já tem uma outra transposição desde a década de 50 que leva essa água para a região, essa gota pode levar essa gota para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro, essa é uma representação esquemática num local chamado Santa Cecília, que fica na cidade de Piraí, no estado do Rio de Janeiro. Há uma transposição que existe desde a década de 50, foi feita pela Light, e na época essa transposição tinha o único objetivo era a produção de energia elétrica. É um esquema inteligente, porque, digamos, ali o Rio Paraíba do Sul, em Santa Cecília, ele é barrado e tem uma estação de bombeamento, que eleva a água a 35 metros. Ela sobe 35 metros, e depois ela despenca 300 metros. É claro que nesse processo, ao subir, ela consome energia, pouca, e ao despencar, ela produz muita energia. Então, esse esquema foi originalmente pensado para a produção de energia elétrica, parecido com o esquema de Cubatão, aqui, aliás, pensado pelo mesmo engenheiro canadense. Mas anos depois, quer dizer, depois que essa água passa pelas turbinas da Light, ela vira o chamado Rio Guandu, que vai dar na Baía de Sepetiba. E o Rio Guandu é um rio quase artificial, quer dizer, 90% ou mais até da água que escoa da vazão vem, vamos dizer, dessa transposição. O local mesmo é pouca água. E no Rio Guandu é onde a SEDAI, que é a nossa companhia de abastecimento de água, capta a água, cerca de quase 60 metros cúbicos por segundo, para abastecer toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, o tema também é sensível, quer dizer, a mesma gota de água pode terminar num copo de um carioca, de um cidadão fluminense do norte fluminense, de Campinas ou de região de São Paulo. Então, tem essa conotação. Bem, aqui está uma visão da elevatória. Em condições normais, quer dizer, a vazão mínima chega a 250, 160 é bombeado e 90 segue o curso normal. Ali está a estação de bombeamento. Isso é do tempo do Lacerda, né? Não, é antes até. Não, Guandu. A estação de tratamento, sim. A estação até a estação de Guandu é considerada eu acho que é a maior do mundo, o que é um orgulho besta, porque colocar todos os ovos numa única cesta não é uma política inteligente, mas não tem outra fonte. Isso eu queria que vocês entendessem. Não há outra fonte de água para a região metropolitana do que o Guandu. Mais ainda, eu não coloquei a fotografia, a foto, mas se olharem ali, até Santa Cecília, há um bombeamento para um reservatório chamado Santana, depois há um outro bombeamento para um reservatório chamado Vigário, se estiverem acompanhando lá na figura. E de lá cai digamos, cai os 300 metros, principalmente para uma usina chamada Nilo Peçanha. Esse trajeto da água é único, não tem redundância. Eu, como
engenheiro hidráulico, fico morrendo de medo que... eu fui presidente da Light também. Então, como presidente da Light, eu queria fazer manutenção desse sistema. Ele já não tem manutenção desde 1979. Desde 1979 tem lá uma estrutura hidráulica que não tem manutenção. Por que não tem manutenção? Porque se você fechar esse circuito para fazer manutenção, falta água no Rio de Janeiro. Não tem jeito. Não tem reserva, não tem outra. Falta água no Rio de Janeiro. E aí a SEDAI, a companhia de abastecimento, compreensivelmente se opõe sempre. Então, é como se fosse um carro que você nunca desliga ele, fica dirigindo, põe gasolina, nunca desliga, não desliga. Algum dia vai ter algum colapso. Então, quando eu era presidente da Light, eu propus ao governo do Estado que se fizesse um bypass dessa usina, sem nenhuma razão energética, e sim com razão puramente de abastecimento de água. Essas usinas de produção de energia elétrica hoje não têm grande importância. Quer dizer, se elas pararem de funcionar, se elas pararem de produzir energia elétrica, o efeito é reduzido, muito pequeno, porque a energia que abastece o Rio de Janeiro, como São Paulo, etc., é do Sistema Interligado Nacional. A energia será produzida em algum outro lugar, não é como no passado. Mas a água não. A água é local e, portanto, se houver um colapso, eu acho que não há nenhum risco iminente. Não estou querendo ser, não fui na época da Light, nem estou querendo ser agora alarmista. Não há nenhum risco iminente. Mas trata-se de um problema que tem que ser equacionado nos próximos 10 anos, porque não é razoável não ter uma redundância nesse sistema. Eu até escrevi um artigo no Globo sobre isso, sobre essa dificuldade. Bem, aí está a estação de tratamento de água do Guandu. Ela hoje, ali está 48 mil litros por segundo, e ela... a vazão média bombeada que passa pelo rio é 120. Portanto, a princípio você poderia dizer, puxa, você só precisa de 48, qual é a disputa aí? E esse é um ponto relevante. Quer dizer, no fundo, eu fico embaraçado de dizer, mas é verdade, que a necessidade de vazão elevada no Guandu é para diluir esgoto. Quer dizer, uma solução muito mais interessante seria tratar do esgoto, coletar todo o esgoto que fica, vamos dizer, que aflui para o Rio Guandu, entre as usinas da Light e a estação de tratamento de água, tratar desse esgoto e exigir menor vazão para a diluição. Mas enquanto isso não é feito, isso é óbvio, tem que ser feito, enquanto isso não é feito, existe um problema, porque você não pode diminuir demais a quantidade sob o risco de aumentar a concentração exageradamente de esgoto e você ter um problema, uma dificuldade de tratar. Bem, então, esse tema aqui, disputa Rio e São Paulo, eu termino por aqui. Esses são os elementos, quer dizer, um pouco o que eu imagino é que é um tema que inescapavelmente tem que chegar a um pacto político, mas antes de chegar a um pacto político deveria passar pela mesa dos técnicos para fazerem balanço hídrico, para compararem, para verem soluções alternativas e para proporem aos políticos soluções ganha-ganha. Porque se for pulado essa fase da discussão técnica, a tendência é chegarmos a soluções perde-perde. Né? Então, os técnicos deverão examinar isso e propor ganha-ganha. Por exemplo, tratamento de esgoto, não querendo dizer que os paulistas paguem isso, mas que se ache uma solução. O governo federal não pode fugir da responsabilidade de tratar, de conduzir o tema que é a segurança hídrica das duas maiores regiões metropolitanas do país. Quer dizer, isso é um tema que o governo federal tem que exercer o papel de maestro, na minha percepção. Você lembra de uma marchinha de carnaval dos anos 50, pré-Guandu, que era a cidade que me seduz, de dia faltava água, de noite faltava luz. Aliás, era a mesma fonte, porque não tinha light. Ok. Mudando de assunto agora, o outro tema que eu ia falar de secas do Nordeste. Né? Esse gráfico aí eu tirei do Dave Grade, que é professor em Oxford agora, ele foi do Banco Mundial, que coloca ali no eixo horizontal o coeficiente de variação, quer dizer, a variabilidade das vazões em diferentes bacias hidrográficas do mundo. E no eixo vertical, o nível de investimento.
Quer dizer, e aí, enfim, você, ali no quadrante, enfim, a ideia é que você, dependendo desses duas grandezas, você está numa situação muito segura ou muito insegura em termos de disponibilidade de água. E o conceito aí é que, bom, países que têm pouca variabilidade hídrica, os rios são mais bem comportados, os rios não, rios são, você olha aquele rio, por exemplo, olha o Sena, ele quase sempre está parecido. Ele é um rio bem comportado. Né? Você, nesses casos, você não precisaria de muita infraestrutura. Né? Porque você não precisa de muito, por exemplo, reservatório de regularização. Ele já é naturalmente bem comportado. Ao contrário, em regiões semiáridas, né, em que a variação é muito grande, você precisa de reservar. Isso já se conhece desde o final do século XIX no Nordeste brasileiro, que se você não armazenar água, você não tem durante a estiagem. A razão física é bem conhecida, né? Quer dizer, os solos do Nordeste, em geral, são rasos e, portanto, a chuva, quando há chuva, quase todo o escoamento se dá na forma superficial, quer dizer, corre para os rios e não fica armazenado no solo. Em várias regiões no Nordeste brasileiro, onde há rios intermitentes, quer dizer, rios que só correm pouco depois da chuva, são regiões que têm uma precipitação média anual semelhante à da Bacia do Sena. A diferença é que lá a água fica estocada na terra e vai escoando devagarzinho, né, com o escoamento básico, né, e o rio fica mais ou menos regular. Então, em regiões, como é o caso do Nordeste brasileiro, como é o caso do Oeste americano, como é o caso da Austrália, em que você tem rios muito variáveis, você tem que construir reservatórios. Os países que conseguiram construir reservatórios, infraestrutura, conseguem contrabalançar essa fraqueza natural. Um pouco ruim da história é que a maior parte vamos dizer, de capital já investido em infraestrutura hídrica, digamos, reservatórios e adutoras, obviamente, países desenvolvidos. Quase todos eles, com exceção da Austrália, o Oeste americano, não precisariam tanto. Então, o desafio aqui dos países do Sul, nós, é muito maior, porque nós quer dizer, nós, que eu estou falando do Nordeste, nós temos que desenvolver ainda bastante infraestrutura para condições piores que, em média, eles têm, condições naturais piores. Em geral, é isso. Estou falando mais também de países africanos. Bom, então, estou dizendo o seguinte, olha, nos últimos anos passou-se a demonizar reservatórios. Reservatórios em geral, de água em geral, seja para produção de energia elétrica, seja para regularização. Penso que isso é um equívoco no Brasil, e vou abordar esse tema um pouco mais para frente. A falta de infraestrutura, a falta de regularização, quer dizer, a falta de fontes hídricas regulares, que você possa confiar que vai ter, leva a esse ciclo, o ciclo vicioso, que porque não existe garantia de suprimento de água, começando por ali, em geral, há pouco investimento em lavouras, em agricultura de grande retorno, de maior valor agregado. Um fazendeiro que, digamos, no Nordeste, resolva plantar mangas e ele espera alguns anos para a árvore crescer e dar frutos, ele ficará convencido que cometeu um equívoco quando, em algum ano que tem uma seca, demora vários anos, em algum ano vai ter uma seca. O usuário de montante, quer dizer, o vizinho dele de montante, retira o rio, faz uma captação de água e seca o rio. Numa situação que não há regras, que não há gestão de recursos hídricos, isso que acontece. Quer dizer, quem tiver a montante tudo pode, quem tiver jusante que se acomode. Então, se for essa vamos dizer, a regra do jogo, não há nenhum tipo de incentivo para ele. Se ele plantou a mangueira, ele vai ficar sem água, e isso é absolutamente trágico. E aí ele aprendeu a regra, e daí em diante ele só passa a plantar lavouras sazonais, quer dizer, tipo feijão, que se ele perder, ele perde só aquele ano e não vários anos de investimento. Isso faz com que o valor agregado seja pequeno, a população continua pobre, e aí, se fica pobre, não faz investimento em infraestrutura, você fica nesse ciclo vicioso. No primeiro ano da ANA,
nós tivemos uma experiência extremamente interessante de tentar demonstrar na prática como é que esse comportamento de falta de regras, no fundo de falta de gestão de recursos hídricos, poderia ser revertido. Eu acho que eu já contei isso uma vez aqui, mas vou contar de novo. A situação é a seguinte: 2001 havia pouco. O Ceará tem uma bacia hidrográfica chamada Jaguaribe, né? É inteiramente cearense, nasce e morre no Ceará. E nessa bacia tem 2 reservatórios relevantes, Oroz e Banambuiú. No final da estação chuvosa, os 2 reservatórios estavam vazios, ou quase vazios, então pouca água. E logo a jusante, logo ao pé dessas barragens, havia uma plantação de arroz, o que é absolutamente não indicado para uma região semiárida, mas por razões históricas estava lá uma plantação de arroz. Consome muita água. Enfim, é um sorvedouro de água. Se você caminhasse para jusante, você chegaria a uma plantação de frutas, uma fruticultura. Então, em condições normais de funcionamento, quer dizer, sem gestão de recursos hídricos, o que ocorreria é que aquilo que eu falei, quer dizer, a água seria totalmente usada a montante pelos risicultores e não sobraria água para os fruticultores. E, do ponto de vista de alocação de água, um desastre total. Exatamente o contrário, por exemplo, do que aconteceu na Austrália nos anos recentes. A Austrália passou de 2002 a 2010 com uma seca terrível, e, apesar disso, o PIB agrícola australiano não sofreu porque existiu mecanismos de alocação de águas mais razoáveis. Nós tentamos demonstrar os mesmos conceitos lá em 2001 e fizemos. Quer dizer, o que fizemos? Fomos aos fruticultores e dissemos: olha, business as usual vai resultar o seguinte: suas árvores vão morrer, você não vai ter água. E, então, propomos que você pague pelo direito de usar água, e nós vamos usar esse recurso para indenizar os agricultores, explicando para eles que esse ano eles não vão plantar, vão fazer um curso, vão se especializar e tal, mas o melhor uso da água aí não é no arroz, o melhor uso da água é na fruta. E sem prejudicar os agricultores, porque havia esse mecanismo de compensação, de indenização. Isso foi bem sucedido, mas tenho que confessar que já no ano seguinte já não teve a mesma situação, passou-se alguns anos sem essa situação, e aí retornar isso foi difícil, porque estava extremamente impregnado na cultura que e esse negócio de pagar pela água bruta não está errado, tal, a água é um bem de Deus, e cabe ao governo resolver isso. Quer dizer, os mecanismos econômicos ainda são... foi uma experiência, digamos, bem sucedida ali, mas não reproduzida, não permanente. Então, o problema não é simples de ser mudar a cultura e mudar as práticas e usar esse tipo de mecanismos econômicos que dá certo no oeste americano, dá certo na Austrália, que é bom. Não é fácil. Não estou dizendo que é impossível, mas não é fácil. Uma história de sucesso no semiárido, eu assim julgo, enfim, não é um sucesso integral, mas é bastante bem sucedido, é a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Ceará. O Ceará disse, olha, não disse isso, mas deve ter pensado, enfim, se o Ceará pensasse, assim, se existisse uma pessoa, Ceará, eu diria assim, olha, essa questão de poluição não é... A lei de recursos hídricos brasileira é uma lei muito voltada para a poluição, inspirada no modelo francês, como falei. Meu problema aqui não é tanto de qualidade, é mais de quantidade. Eu preciso de água, eu preciso construir infraestrutura, não tantos reservatórios. Eu já falei isso também, quer dizer, existem reservatórios que devem ser construídos, que são reservatórios com pequena área de evaporação e grande profundidade, que eles são úteis, e tem reservatórios tipo assim, Pires, que são ruins, porque eles têm uma grande área exposta e pequeno volume, e esses servem como evaporímetros. No Nordeste foram construídos todos os tipos, ao longo de décadas, bons e maus, e a COGÉ foi criada essencialmente para gerir os bons reservatórios e fazer com que a água caminhe. Não adianta ficar água apenas para uso daquela população ou daquele fazendeiro, daquele que tem as suas terras nas imediações do açude. É preciso fazer a água caminhar. Então, o programa que o Gabriel participou muito, que concebeu e tal, que é um programa foi apoiado pelo Banco Mundial, de infraestrutura, desenvolvimento de infraestrutura hídrica, adutoras, canais, etc. E, ao mesmo tempo,
a percepção de que, olha, você tem que, de um lado, desenvolver infraestrutura hídrica, a água tem que ser armazenada e tem que caminhar. 2, é preciso ter uma instituição que cuide dessa infraestrutura, que não vire elefante branco, que uma vez construída continue funcionando durante muitos anos. E 3, é preciso dar um sinal de que esse recurso, a água que está caminhando por essa infraestrutura, não é de graça. Ela custou e, portanto, você tem que achar um equilíbrio entre oferta e demanda, não só atuando do lado da oferta, mas também da demanda, cobrando pelo uso da água bruta. E essa que é a Coger, que é uma história, eu acho que é uma história de sucesso. Um dos resultados da Coger, não é só da Coger, é isso, que em 10 anos o número de municípios cearenses que passaram a ter segurança hídrica aumentou significativamente. São os municípios escuros. Né? Então, acho que isso, quer dizer, não quero, o meu tom está meio monocótico, assim, meio pessimista, não quero parecer que tudo que nós fizemos foi ruim. Algumas coisas deram muito certo. Como eu disse antes, ali olhando à esquerda, grandes partes, ao longo de mais de um século, foram construídos muitos reservatórios no semiárido. A maior parte deles foi, digamos, uso privado de recurso público. Quer dizer, aquele fazendeiro local com influência política conseguia que o governo federal fosse lá e construísse um açude nas suas terras. Às vezes o açude era tecnicamente recomendado, às vezes não era. Né? Então tem uma certa quantidade de açudes, alguns grandes, bons, que estão lá. E a primeira coisa para vamos dizer, trazer segurança hídrica para aquela região, que, como eu disse antes, sem segurança hídrica você fica no ciclo da pobreza, no ciclo vicioso, é fazer a água caminhar. Foi o que eu acabei de mostrar no caso do Ceará. Quer dizer, não foi em todos os estados, mas fazer com que a água saia de onde ela está armazenada e vá para onde as pessoas moram e trabalham. Agora, se fizer uns balanços hídricos, você verifica que, olha, em anos muito ruins, esses reservatórios locais secam. Seria bom se tivesse uma fonte externa. Daí a ideia da transposição do Rio São Francisco. E essa discussão sobre transposição, ela se dividiu assim de uma forma esquemática em dois partidos, digamos, dois grupos. Um que dizia, olha, deve-se levar o excesso de água do Rio São Francisco, distante, para, quando estiver sobrando no São Francisco, ser armazenado nos reservatórios que já foram construídos lá no Ceará, na Paraíba, do Rio Grande do Norte, etc. Outro grupo dizia, não, usar a água do São Francisco para matar a sede, está bem, mas para qualquer outra coisa não faz sentido. E essa foi essencialmente a posição do Bispo Cápio, que foi aquela grande discussão, etc. E se defendia que a solução é a construção apenas de cisternas, que é uma boa solução, mas não é a única, para garantir, vamos dizer, o acesso ao uso básico de água doméstico, quer dizer, para cozinhar, tomar banho, beber, etc., que são as cisternas com 16 mil litros. Então, água só para beber e cozinhar, ou água também, além disso, para processo produtivo. Se você olhar, esse, portanto, é o projeto de disposição do Rio São Francisco, a meu ver, o Bispo Cápio prestou um desserviço ao país ao concentrar a discussão num tema sem nenhuma importância real. Aí, o Bispo Cápio dizia, estava preocupado se o Rio São Francisco, eu estou exagerando, talvez até deformando, mas de uma forma caricata, se ia fazer muita diferença na vazão do Rio São Francisco, se ia secar, É claro que não, porque a vazão desviada, a vazão média desviada é muito pequena, é uma situação parecida até com essa que nós discutimos anteriormente do Paraíba do Sul. No caso dos 5 metros cúbicos por segundo que eu falei. Então, mas a verdadeira questão aí eram de duas naturezas. Primeiro, qual é a dimensão da obra que se precisa? Quer dizer, quanta água precisa para aquela região? Né? E segundo, como é que você equaciona o custo de operação disso? Porque tem que elevar a água a grandes alturas. Um deles aí, está vendo, 170 metros. Tal, quer dizer, então, como é que você precisa de energia para suspender a água para tantas alturas e tem o custo de construção. Então, qual é o arranjo institucional? Isso me lembra uma situação que
quando esse tema estava sendo discutido, o Gabriel estava no Banco Mundial e organizou uma excursão ao Colorado, onde tem uma pequena transposição do Rio Colorado, que correria para o Golfo do México, uma pequena transposição que dá para o leste do estado do Colorado, que era uma região parecida com o nosso semiárido, e até na década de 30 muito pobre, e agora uma região extremamente próspera. E aí nós fomos visitar um distrito de irrigação. Como é que foi feito lá, né, nessa situação? Isso no New Deal do Roosevelt, na década de 30. Né? Todos sabem que o Roosevelt, na década de 30, contra a Grande Depressão, passou a promover obras públicas, né? E uma delas é essa da pequena transposição do Rio Colorado. E aí, como é que isso foi feito? Isso foi feito abordando os fazendeiros na época e dizendo assim: quanta água você quer? Vai custar tantos dólares por milhão de metros cúbicos, por 1.000 metros cúbicos, sei lá, custa tanto. Esse custo era um custo possivelmente próximo só de operação e manutenção, não era o custo real de investimento. Haveria um enorme subsídio do governo federal na construção, mas tinha que pagar algo. E tendo que pagar algo, os fazendeiros dimensionaram o que eles precisavam. Ninguém disse... porque se não pagar nada, o comportamento é como alguém faminto que entra numa churrascaria e depois de 2 dias sem comer. Quantos você quer comer? 2 quilos. Claro, se tu está com fome, ele pede o que ele não vai consumir. Né? Então, nós aqui não fizemos... Quer dizer, então lá, para terminar a história do Colorado, foi interessante porque tinha um velhinho, não sei se você se lembra disso, tinha um velhinho... 90 e tantos... ele estava pagando a última conta dele lá e tal. E ele, eu achei interessante, porque ele entendia que aquela água era aquela obra toda, aquilo tudo era dele, era deles, dos irrigantes. Né? E eu sabia, tinha lido que tinha tido subsídio do governo federal, que era da ordem, mais de 90% do custo era do governo federal. Eles tinham pago um pequeno pedaço. Esse pequeno pedaço que eles pagaram teve 2 consequências extremamente favoráveis. A primeira é essa que eu já mencionei, quer dizer, a dimensão da obra foi apropriada para as reais necessidades, não houve elefante branco, não houve superestimação. Segundo, ele, até acho que depois, aos 90 e tantos anos depois, 60 e tantos anos depois da construção, ele tinha esquecido como é que a coisa funcionava. Ele tinha o que os americanos chamam de ownership. Aquilo era dele. E é muito importante que isso aconteça, quer dizer, não é uma obra pública, não é uma coisa que, sendo pública entre nós, não é de ninguém, era dele. Né? Então, é um subsídio bem feito. Aqui, nós voltando ao Bispo Capio, ficamos numa discussão sobre se tem água ou não tem água. Tem. Se vai custar muito caro a energia ou não, não vai custar muito caro, já explico por quê. E deixamos de discutir o correto, que não está equacionado até hoje corretamente, que é o seguinte: quem vai operar isso? Da onde virão os recursos para fazer a operação manutenção? Entende? Quer dizer, o pior que pode acontecer é um investimento de bilhões de reais não funcionar direito porque faltou gasolina no carro do funcionário da Cordevasf, que tem que ir lá trocar o óleo, não sei o quê. Essas coisas que a gente conhece da administração pública, que se não for questionado a tempo, ocorrerá. Bem, e a energia? Vou terminar não, vou apressar. A questão, eu não vou pular isso aqui, que são as vazões. A questão da energia, só para dizer que, vou pular isso também, que é o verdadeiro conflito lá é entre o uso da água no próprio São Francisco para transposição ou para irrigação na própria bacia de São Francisco, que tem bastante irrigação, e a produção de energia elétrica pelas usinas da Chesf. Essa é a verdadeira disputa pela água, que não é, e que deve ser usada, quer dizer, eu diria que a Chesf, a energia elétrica, tem substitutos e economicamente faz mais sentido realmente usar, não na energia, e sim nos outros usos. Pode fazer a conta e demonstrar isso. Bom, e quanto à energia para bombear, o conceito adotado foi esse aí, quer dizer, quando o reservatório estiver cheio, digamos o reservatório de Sobradinho vertendo. Se o reservatório de Sobradinho estiver vertendo, você pode, se não tiver, digamos, na potência máxima, você pode, em vez de jogar água pelo vertedor, você joga água pela turbina. Tá? E aí você produz uma energia extra que, em geral, naquele momento, não teria uso. Qual é o uso? É acionar as bombas que vão levar água para os reservatórios da região receptora que estarão
vamos dizer, não estarão cheios. Então, o conceito da outorga dada pela ANA para a transposição é essencialmente isso, quer dizer, a água e a energia que estiverem sobrando no São Francisco, a água que estiver sobrando no São Francisco, em vez de ir para o mar, vá para os reservatórios da região receptora. E a energia que você está dissipando na forma de vertimento, você passa pelas turbinas e bombeia uma energia que ela é, vamos dizer, eventual, mas serve exatamente, ela coincide quando está sobrando água que você pode jogar para a região receptora. Se na região receptora não tivesse reservatórios para acumular esse excesso, esse esquema não teria lógica nenhuma. Mas como já há, como foram construídos ao longo de um século, você tem uma solução ganha-ganha. Bom, vou para o último tema, já, que é a questão da Amazônia, quer dizer, o uso múltiplo dos rios da Amazônia. Eu começo ali dizendo que governos democráticos devem respeitar os direitos da população local. Botei ali duas índiazinhas para suscitar a nossa emoção favorável a elas. Agora, eu penso que nós criamos aqui uma legislação ambiental, não só uma legislação ambiental, uma prática ambiental, tanto uma prática de tratamento de temas ambientais, tanto no executivo, no licenciamento de obras, quanto no judiciário, e particularmente com uma atuação extremamente voluntariosa de alguns membros do Ministério Público, eu não digo do Ministério Público, mas de alguns membros do Ministério Público, vamos dizer, motivados por convicções individuais, que tem feito com que o país ficou paralisado. Nós estamos no pior dos mundos. Quer dizer, nós não estamos conseguindo exercer o nosso processo democrático. Quer dizer, o direito à população local não significa direito de veto, a meu ver, né? nem no ver da Constituição e das leis. Mas na prática tem acontecido isso. E às vezes nem são populações locais. Quer dizer, no caso Belo Monte, todos acompanharam que teve lá o cara que faz o filme, hein? Cameron. Avatar, tal. Ele, porque fez o Avatar, se tornou um grande especialista no tema de hidroeletricidade, tal, foi lá e é contra, e tal. A Maite Proença também tirou o sutiã, contra, tal, resolveu isso. A discussão é muito assim, centrada no que acontece se a obra é feita. O que acontece quando a obra é feita, localmente, é quase sempre algo ruim. Porque você vai, pelo menos durante a transição, você vai ter que deslocar a população. A Dona Maria, eventualmente, não quer, ela mora lá há 50 anos, ela não quer sair, ela tem que ser tratada com todo respeito, todo carinho, mas o direito da Dona Maria de ser tratada com respeito, carinho, ser indenizada, ser compensada, ser tudo, não chega ao ponto de se contrapor, a meu ver. O direito de milhões de brasileiros de terem emprego, de terem energia, de terem indústria, de ter desenvolvimento. Acho que isso, nós não estamos, como democracia, estamos claudicando no nosso processo democrático. Então tem que ser respondido. O que acontece se a obra é feita? Isso sempre perguntado e sempre respondido, e a resposta é uma lista de coisas ruins. E o que não é perguntado nem respondido é o que acontece se ela não for feita. Se ela não for feita, aí quais são os cenários? Se for uma hidrelétrica. Se for uma hidrelétrica, se ela não for feita, você fica sem energia, o país fica para trás. Alguns dizem isso, economiza energia, ou então você vai gerar energia para outra fonte, que vai ser ou combustível fóssil ou nuclear. Naturalmente, um monte de pessoas que acham que nós poderíamos ser inteiramente solares ou eólicos. Isso, tecnicamente, não tem nenhuma... Quer dizer, nós devemos aumentar a produção tanto solar quanto eólica, mas não tem sentido técnico imaginar que fontes intermitentes, fontes que são sim e não, poderão ser uma base firme de geração. Não é isso. Quer dizer, a base firme de geração ou hidrelétricas com reservatórios, ou nuclear, ou combustíveis fósseis, carvão, óleo, etc. Como é feito em todos os países. Por que até a passando, estou me estendendo um pouquinho, mas por que a geração eólica de energia elétrica é muito competitiva no Brasil? Porque, na realidade, no Brasil, ao contrário da Alemanha, por exemplo, pegamos a Alemanha e o Brasil. Na Alemanha é caríssimo, não é competitivo, precisa de subsídio, a produção de energia elétrica do vento. No Brasil, não precisa de subsídio e é competitivo. Por quê? Porque, na realidade, a intermitência do vento é compensada pelas hidrelétricas. Quando não está ventando, você abre a torneira das hidrelétricas e produz energia. Quando está ventando, você fecha a torneira das hidrelétricas, você não precisa ter um backup.
Na Alemanha, não. Na Alemanha, você constrói uma eólica e tem que ter uma térmica backup. Por isso que é mais caro. É uma das razões. Além do mais, o nosso vento é um pouco melhor que o de lá. É verdade. Bom, e aí eu termino essa minha peroração aqui não contra do licenciamento ambiental, nem contra a preocupação com o meio ambiente, e sim com a maneira como nós estamos fazendo isso e com o poder que existe em alguns membros do Ministério Público de paralisar tudo. Quer dizer, de dizer não para qualquer coisa. Eu dizendo que o princípio da precaução deve ser usado com precaução. Dizia isso muito para a ministra Marina, quando eu estava na ANA, ela era ministra do Meio Ambiente, ela sempre falava do princípio de precaução, eu dizia, ora, com precaução. Bom, é só também dizer que grande parte dessa disputa, parece que nós estamos, quem enfim, não acompanha isso de perto, ou quem está no exterior, imagina que nós estamos aqui construindo reservatórios, ou usinas, ou o que seja, em áreas indígenas, etc. E não é verdade, quer dizer, ali tem um mapa do Brasil pintado as terras indígenas, unidades de conservação, tanto estadual quanto federal, e isso tudo, quer dizer, só de reserva tem 1 milhão de quilômetros quadrados, que é 4 vezes o território inglês. Eu usei a Inglaterra porque eu mostrei esse slide na Inglaterra, né? E nenhuma usina está sendo construída ou planejada em reservas indígenas ou ambientais. O que se você olhar a experiência internacional, nem necessariamente isso é inteligente. No Canadá, usinas hidrelétricas são sim construídas em reservas indígenas com a aprovação dos indígenas, porque isso traz benefícios para eles. É uma coisa discutida com os indígenas e eles, enfim, aprovam, vivem melhor do que sem essas usinas. Optaram por isso, foi uma opção deles. Aqui entre nós tem um monte de tutores dos indígenas, a FUNAI para começar, e o artigo 231 da Constituição, que trata disso, trata de infraestrutura em terras indígenas, nunca foi regulamentado. E é absolutamente essencial que isso aconteça. Ali, esse gráfico, essa tabela eu tirei aí de um plano de estratégico, logístico, de escoamento, e acontece isso aí. Olha, não dá para ver direito, mas a mensagem é a seguinte. Nós produzimos uma quantidade enorme de grãos no Planalto Central, né? Soja principalmente. E hoje essa produção escoa para os portos de Santos, Paranaguá, Vitória e Porto Velho. Em caminhão. Quer dizer, não faz muito sentido transportar grãos em produção maciça em caminhões. Muito melhor seria ou ferrovias ou hidrovias. Nós estamos desenvolvendo agora a hidrovia, o aproveitamento, estamos planejando o aproveitamento dos rios afluentes do Amazonas pela margem direita. E isso está sendo feito de uma forma muito assim, fragmentada. Que o setor de energia elétrica só vê usinas, né? E o setor de navegação ou de transporte é um setor relativamente frágil, que não tem condição de impor. Então nós vamos construir, ao contrário dos americanos que usam o Mississippi para escoar quase toda a produção do centro-oeste americano, digamos, pela hidrovia do Mississippi, vamos estar, vamos dizer, vedando para todo sempre essa possibilidade, porque os setores falta um pouco de coordenação nisso. E não estamos usando os rios para uso múltiplo. Eu acho que, não estou querendo dizer com isso, às vezes também chega-se aos extremos, às vezes há defensores de hidrovias que pretendem impor que todos os rios passem a ser navegáveis, o que é uma tolice. É claro que não é isso. Quer dizer, você tem que escolher entre alguns poucos rios que serão navegáveis e esses sim serem objeto aí a proposta que eu tenho feito é que as concessões não sejam de usina, nos rios afluentes do Amazonas, que hoje está sendo concessão de usina por usina, que não seja assim, que seja concessão de uso múltiplo da bacia hidrográfica, ou pelo menos de um trecho longo de rio, e que o concessionário seja responsável tenha autorização para produzir e comercializar energia elétrica, e tem uma outra concessão para hidrovia, que não é só eclusa.
faz toda a diferença se uma barragem é projetada e já construída para ter eclusa e produção de energia elétrica, ou se a eclusa fica lá no papel para inglês ver para algum dia, para nunca ser construída, só para cumprir alguma exigência legal. Então, eu tenho defendido a ideia de que tinha que ser, como disse, concessão de uso múltiplo, dependendo de qual é a vocação de cada rio, nesses dois objetivos. E no caso para terminar já, no caso da hidrovia, da navegação, tem um problema de ovo a galinha, porque você não constrói a hidrovia porque não tem demanda, e se não tem a demanda porque não tem hidrovia, isso necessariamente tem que passar por um processo de incentivo inicial governamental, e para isso existem as parcerias público-privadas, que são uma espécie de concessão em que, em vez enfim, que a tarifa é negativa, então tem algum tipo de contribuição do contribuinte. E assim, eu termino com esse artigo aqui que eu escrevi, que foi publicado pelo Globo, escrevi com meu filho, isso me dá muito orgulho, por isso eu ponho aqui. Bom, então era isso. Sérgio, obrigado pela tolerância aqui, passei do meu tempo, mas acho que chegamos finalmente à fase do debate. Muito obrigado.